Graças a Deus, Deus abençoe os seguidores do canal da Bênção. Estou aqui de volta com a Bíblia no livro de aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 11. Glória a Deus. Aqui diz bem claro, a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você continuar lendo esse mesmo capítulo 6, versículo 1 em diante, você vai observar que Deus está falando conosco através da palavra. Revestir. São muitas pessoas que no mundo espiritual, primeiro temos que entender que no mundo espiritual há um confronto muito, mas muito grande. Esse confronto só se vence primeiramente com a obediência na palavra de Deus, na prática da justiça divina e oração. Quando Jesus foi expulsar os demônios que estavam no homem gadareno, nascido em Gadara, os discípulos lutaram o dia todo, não conseguiram. Foi um grande desafio. E Jesus, libertando aquele homem, houve da parte dos discípulos uma preocupação. E quando eles estavam a sós, eles perguntaram: Senhor, o que aconteceu? Foi o dia todo uma luta, uma peleja para expulsar, para libertar aquele homem. É uma preocupação que nós temos que ter também. Lá está falando do gadareno, homem possesso por muitas legiões. Mas tem casos nas nossas vidas, ou na vida de alguém, da família, ou alguém próximo a nós, que a potestade às vezes é a mesma. A pessoa pode não estar manifestado, aquela ação da potestade pode não estar manifestado, naquele homem estava, porque ele foi até tirado do bairro onde ele morava e tirado para outra região, próximo a um cemitério ou dentro do cemitério, porque ele se feria e ninguém podia passar por perto. Então aquele mal estava manifestado em ação física, de violência e de agressão em que estivesse por perto. E Jesus chega e os demônios eles falam uma coisa muito forte: o que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem Jesus. Mas aí os discípulos, preocupados, perguntaram: por que nós não conseguimos? Se eu estivesse lá, ou qualquer um de vocês estão aqui na rede social me ouvindo, você ia perguntar também. Não basta ser pastor, missionária, porque nós pastores, as irmãs que são missionários, o povo que são de ministério de libertação, não tem esse obreiro, por mais que ele já tenha uma certa experiência, mas não tem esse que ainda não precise de uma carga maior, uma porção maior, um renovo na unção para confrontar. Por que existe um revólver calibre 22, 38 e vai indo, metralhadora, tem uma que acho que é HR-15, até chegar na granada. Então, e está se falando de coisas da terra, um contra o outro, um reino contra o outro, ou às vezes até uma comissão de policiais, às vezes para pegar 2, 3, mas que o outro lado também está armado, está às vezes até mais. Então Deus está falando de coisa muito forte aqui.
Tem gente fazendo uma oração pequena quando vai dormir, para um filho, uma oração para o marido, para a esposa, para a filha, e pensando que fosse assim, riscar um palito de fósforo e acender um foguinho de vela. Não vela para outro sentido, um foguinho, sabe aquele foguinho de vela? Imagina cozinhar um feijão com um foguinho de vela. Já percebeu que você faz assim e apaga aquele foguinho da vela? Vai, faz isso no fogão a gás. Vai lá e faz isso. Tem? Faz isso aqui no maçarico, que corta ferro, corta chapa. Tudo quer dizer potência. Estou falando de potência física. Agora, aqui está falando o confronto espiritual. O confronto espiritual tem que estar no grau também. E segundo a palavra, tem que estar mais alto. Mais alto. Glória a Jesus. Vocês já perceberam que o gato não é como os cachorros que ficam na terra, na superfície? Gato só se fica no alto. Só. O negócio do gato é a altura, porque dela ele enxerga o perigo. O cachorro vem e pula para cima dos portões, daqui a pouco dá um telhado. Sempre eles estão deitados e até dormindo aonde? No telhado. O que quer dizer isso aí? Ali ele está num revestimento de segurança, já por natureza. Agora tem pessoas que querem enfrentar potestades, principados e hostes espirituais com essas oraçõezinhas que levantam de manhã cedo para ir trabalhar, para Senhor, repreendo o mal contra meu filho, repreendo o mal contra meu marido, repreendo o mal contra minha esposa, repreendo o mal. Isso aí é coisinha que nem espanta o inimigo. Tem coisas que você tem que partir para cima com autoridade, dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu determino no nome do poder de Cristo Jesus, seja desfeito, seja despedaçado, seja destruído toda influência, toda seta. Aqui está falando também, que vocês vão continuar lendo nas suas casas aí, está falando de dardos, que quer dizer flechas. Só que aqui fala dardos inflamados, isto é, lembra do índio? O índio, ainda além de ter uma madeira propícia para fazer a flecha, e também lá na África, aqueles negros que comem todo tipo de animal, por sinal eles comem até leão ou leopardo, qualquer tipo de feras, porque ajunta um bando um grupo, né, melhor dizendo, um grupo de homens, todos com flechas, e eles atiram flechas certeiras, só que eles dão uma passadinha num veneno para morrer mais rápido o animal. Isso aí que é? Isso aí é revestimento. Está falando de coisas terrenas, mas deixa eles enfrentar com estilingue. Sabe o que é estilingue? Tem pessoas que não sabem o que é. É uma forquilha de madeira, duas borrachinhas de câmara de bicicleta, um corinho, e a pessoa puxa aquilo com uma pedra. Lembra de Davi? Eu te pergunto, será que a pedrinha que Davi lançou foi o bastante para matar Golias? Ele estava com um capacete, só que tinha no capacete uma pequena abertura. O que quer dizer isso aí? Por mais que o mal tenha suas forças, suas potências malignas, mas há uma brecha. E aquelas pedrinhas, está lá em Isaías: Deus forte, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. São 5. Ele podia pegar qualquer uma das 5: a Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Deus maravilhoso. Qualquer uma das pedrinhas é o nome de Deus. Não é que Davi não era bom na tiraria. Se ele fosse bom na mira, ele jogava também uma pedra no leão quando atingiu ovelhas do seu pai. Ele mataria também o urso quando atingiu a ovelha do seu pai. Mas a Bíblia diz que ele estava tão revestido que ele pegou. Sabe o que é rasgar um leão? Você sabe o que é isso? Rasgar um leão.
A gente não consegue pegar a boca de um cachorro e abrir e rasgar. Agora estamos falando de leão. Veja a diferença, a potência do leão contra Davi, que a Bíblia diz que ele era franzino. Agora, como é que ele atinge a testa do Golias, de quase 3 metros de altura? Uma pedra, lá era diferente. Eu falei no estilingue com borrachinha, lá era assim, ó. Assim, ó, assim, ó. Aí, ó, jogou. Aí, ali era o Espírito Santo, ó. Puf, aí a vitória. E até hoje a gente canta os hinos de Davi. Então, eu estou lendo em Efésios: revestivos de toda a armadura. Davi andava na presença de Deus. Davi, quando o rei Saul colocou nele a farda de um soldado, o corpo de Davi ainda era muito novo, ele era franzino para receber uma carga, isto é, uma farda de soldado adulto. Até que ele teve dificuldade, ele disse: eu não estou acostumado com isso, porque ele estava com os pés, aqui está dizendo, calçar os pés, ele estava revestido do Espírito Santo, ele estava cheio da graça, ele estava cheio do poder de Deus. Por isso ele usou o que ele já tinha. Ele não precisou de vir de fora. De fora são subterfúgios, são coisas terrenas. Ele usou o que estava dentro dele, o poder, a unção de Deus. É tanto que quando ele atirou, foi certeiro e atingiu Golias. Então os discípulos perguntaram para Jesus: e por que nós não conseguimos? Jesus não falou primeiro jejum, ele falou: esta casta, esta categoria sai com oração e jejum. Por exemplo, você não jejua todo dia. Tem pessoas que andam com imprudências, jejuando toda hora, todo dia. São pessoas que não têm prudência, não têm orientação de superiores, de mestres, de pastores. Aí faz o que dá na cabeça. Mas quem é prudente faz o jejum adequado. Amém? Então ali é fácil. Agora, orar, eu te pergunto, o que é que te impede de orar? O que é que impede? Não é uma hora de oração que tem que fazer toda noite, todo dia. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você pode ser um pai, uma mãe, você tem filhos, tem correria da vida. Mas tem um porém: se você não orar, no mínimo, para dizer que não orou, 1 hora por dia, você está como que uma pessoa despido espiritual. Porque se você orou 1 hora no dia, você teve contato com o céu. Por que você desliga o aparelho quando você vai sair, vai ficar em casa? Puxa, tomada disso, de ventilador, tomada de ar-condicionado, você está desligando tudo porque você sabe que está consumindo. É verdade ou não é? Porque você ligou. Agora, quando você ora, você liga lá, ó. A oração, meu filho, é uma tomada que liga no céu. Não tem esse que liga uma tomada no céu que não desça uma corrente de fogo, ó, chega arrepiado de poder. Não tem esse momento que você ora. Pode ser 1 minuto, como diz o pastor Alvedi, 1 minuto que você orar, mexe o céu, comove Deus. Porque quando você se prostra, você está provando para Deus primeiramente que você tem fé, que você acredita nele, que ele existe. Então você move o céu em 1 minuto. Imagina 1 hora, todo santo dia 1 hora. Vai começar muitos problemas na sua vida, ter a direção de Deus. Você vai parar de ter dúvidas, vai parar de ter, esses ressentimentos, essas mágoas, esses estresses, essa agonia, essa aflição, depressão. Isso acaba tudo. Quem ora 1 hora por dia e lê a palavra, você está revestido. Quem está revestido, nenhum mal ataca. Por que você está numa situação às vezes de fracasso? E às vezes uma pessoa até ora, mas às vezes ora mais para problemas da terra do que para a vida espiritual. Vamos se despertar? O vídeo aqui é pequeno, 14 minutos. Deus abençoe, a paz do Senhor. Essa semana eu faço outro. Um beijão na alma, um abraço. Glória a Deus.